Boa noite, boa noite, muito boa noite. Dando só mais uma conferida aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida, que nos abençoe e que Ele possa me usar de instrumento hoje para sua vida. Boa noite, Rebeca, seja muito bem-vinda. Entrando agora, o Instagram tá chamando o pessoal. Eu sei que é um horário difícil, mas esse horário é um horário que eu coloquei como objetivo e eu espero que quem vem possa transformar. Quem chegar aqui, quem vê depois no meu canal, possa desfrutar de todo esse conhecimento que é transformador para quem se permite mudança. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vou enviar aqui. Envia aí você também. Ó, já enviei aqui os meus, envia aí também. E eu tenho certeza que você vai estar fazendo a sua sementinha, porque uma das melhores coisas quando você começa a evoluir e não vai parar de crescer é quando você entende que quando você ajuda outras pessoas a crescer, você também vai evoluir. Esse é o sentido da vida. Nada que é pro bem você vai querer fazer e conquistar algo só para você. Mas hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, coisas que às vezes você não está fazendo por você. Tem coisas que você acha que está guardando para você, a sua receita maravilhosa, o seu jeito de fazer, mas a maioria das coisas você tem se perdido. Então eu quero te fazer uma pergunta. Onde foi que você tem se perdido? Onde você perdeu o seu sonho? Onde você perdeu a sua energia, sua vontade de viver? Onde você perdeu aquele foco, aquele primeiro amor? Não só pelo próprio Deus, mas por você também. Porque às vezes você pode até falar que é apaixonada por Deus, ama Deus, mas se você não estiver se amando, como que você está amando Ele se primeiro eu tenho que me amar para que eu entenda o que é amor e busque por Ele para conhecer e saber lidar com esse grande poder que é o amor. O amor, ele não é só um sentimento, ele é uma decisão de você fazer coisas que até então você não estava fazendo. Então, eu quero que você reflita comigo essa pergunta. Onde foi que eu me perdi? O que eu estava fazendo? Que data? O que me aconteceu para que eu me perdesse? E o tema de hoje é justamente sobre você é apoio para todos, mas quem segura você quando você desaba? Você é uma mulher que é apoio para todo mundo. Você leva o mundo nas costas. Tem até um estudo científico e também tem uma metodologia sobre o corpo explica, que estuda sobre comportamento e sobre o formato do corpo, aonde cada comportamento o seu corpo fala. Ou seja, quem tem quadril largo tem um tipo de comportamento, quem tem os ombros largos tem outro tipo de característica.
Então eu vou lembrar do ombro porque foi algo que eu tive esse aprendizado e eu tive que entender qual que eram os meus comportamentos e aquilo que eu precisava, o peso que não era meu para tirar. Então eu sempre tive ombros largos e o engraçado que eu não gostava. E dos tempos para cá, quando eu fui me curando, fui entendendo sobre essas questões, eu fui gostando e diminuindo também. Então, assim, eu estava no estado mesmo de muito grande. E muitas vezes é isso que você busca, né? Para carregar todo mundo nas costas. Então, esse estudo fala-se como uma pessoa que ela tem ombros largos, significa, as costas largas, significa que ela carrega muito peso, não só seu, mas de todo mundo, dos filhos, do marido, do trabalho, dos colegas, das amigas. Então, assim, você se conecta com coisas que não é seu, tá carregando peso que não é seu. Então, hoje eu quero te conectar com essa consciência de que peso que você está carregando que não é seu, né? Você é apoio de todos, mas quem segura você quando você desaba? Se você hoje passasse mal 5 horas da manhã, quem iria, quantas pessoas você teria no seu WhatsApp para te socorrer se seu marido não tivesse aí? Quantas pessoas teria para te levar no hospital? 3, 5, nenhuma, uma. Então, às vezes, a gente leva a vida de uma forma tão pesada, com tanta responsabilidade, que quando você vê, você está apoiando e carregando o mundo inteiro. E isso, se você não mudar, vai te trazer grandes desastres psicológico, emocional, físico, né? Então, assim, inclusive da obesidade. A obesidade, ela não é só porque você come muito. Ela é a raiz de o porquê que você come muito. Ela é a raiz de porquê que você não tem energia para cuidar de você, para se movimentar, para fazer uma atividade que te dê prazer, para que você consiga fazer o que aquela pessoa que está fazendo, que já tem uma rotina, que chegou onde ela gostaria e está mantendo, está fazendo em todos os pilares. Essa pessoa, ela deixou de carregar o mundo inteiro e ela passou a fazer o que tinha que ser feito. E eu vou te falar aqui qual que é a virada de chave para que você possa ter resultado. Então, essa live, ela é para você que vive sorrindo por fora. Vive sorrindo por fora, mas sente que é invisível por dentro. Sente que as pessoas, elas não estão nem aí para sua dor, para o seu cansaço. Você finge para você mesmo que a sua vida está perfeita, mas você sabe que você não está sabendo como administrar. Porque não é só sobre aquilo que você quer mostrar. É sobre o que você sente dentro de você. É sobre o quanto que as pessoas estão te valorizando e elas não são culpadas. A culpa está em nós. A culpa está em como eu estou me posicionando na minha vida. Para que eu possa alcançar sucesso nas outras áreas. Então, mulheres que cuidam de tudo, mas vive exausta, e às vezes você está até negando isso, porque a consciência do que você está fazendo de errado, ela é difícil. E quando você tem consciência disso, você passa a mudar. Sem consciência do erro, você passa a mudar. Quando você tem consciência das suas qualidades, você tem uma outra postura na sua vida. Então, eu vou te passar aqui 2 questões que vai te ajudar a entender se você é essa mulher que está apoiando o mundo inteiro,
Mas se você cair hoje, quem vai te segurar? Quem vai te apoiar? Eu caí. Eu entrei no mais profundo fundo do poço. E cavei mais um pouco. E assim, nunca tive problema com ninguém. Sempre ajudei o mundo inteiro. Me pergunta quantas pessoas me apoiaram. Me pergunta quantas pessoas me ligaram genuinamente para saber o que tinha acontecido, se eu precisava de ajuda, se eu precisava de algo. Então, eu precisei passar por isso para deixar de ser bobona, para deixar de ser emocionada com o mundo e entender que ter o coração bom não quer dizer que eu preciso ter véu nos olhos e não ver exatamente quem são as pessoas que vão me apoiar ou não. Então, essas duas questões aqui vai identificar se você é esse tipo de pessoa, se você é esse tipo de pessoa que apoia todo mundo, mas se você desabar hoje, quem que vai te apoiar? A confusão, a mulher que cuida de tudo, mas vive exalta, ela é a confusão entre o amor e a anulação. Ao mesmo tempo que ela ama, ela se sente anulada e ela anula também. Ela quer tirar a energia, inclusive das pessoas que ela ama. Mesmo tempo que ela elogia, ela agride. Mesmo tempo que ela ama, o jeito dela impulsionar é colocando para baixo. Por quê? Porque tudo que ela fez para apoiar todo mundo não era uma bondade totalmente genuína, mas era o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado. O medo de não ser amado. E a outra questão é a dor de ser vista como forte demais para precisar. Ou seja, o orgulho. Ela não quer ser vista fraca e achar que as pessoas vão, sabe? Ela não quer mostrar que ela precisa. Por isso que ela segura tudo. Porque ela não quer mostrar que ela precisa. Por isso que ela sente essa dor de ser vista. Ela prefere a dor de ser vista como forte do que pedir ajuda. Então, e por que tudo isso acontece? Você já parou para pensar por que tudo isso acontece? Porque tudo isso, questões herdadas, experiências vividas, aonde você aprendeu, mas uma das mais poderosas é: boa mãe se sacrifica. Uma boa mãe, ela se sacrifica. Mulher forte não chora. Homem não chora. Então, uma boa mãe, ela se sacrifica. Mas nem tudo é sacrifício. Nem tudo que você está fazendo, nem tudo que é sacrifício que você passa, é necessário que você passe. Nem tudo que você tem que estar fazendo, seja por filho, é necessário que você passe. Às vezes você está atrapalhando esse filho ou essa filha crescer. Vamos dar um exemplo. Você é uma mãezona, porque eles estão acima de tudo. Só que ela casou, ele casou, e agora eles têm que se virar. E aí, como você carrega todo mundo nas costas e essa é a sua linguagem de amor, você quer... Ela tá com dificuldade e naquela dificuldade que ela vai crescer, você vai lá e você quer resolver os problemas das pessoas. Só que você não vê de retorno a gratidão. E aí você sempre vai te sobrecarregar. Essa é uma das questões. Então, uma outra coisa que acontece é vínculos com abandono, rejeição e baixa estima. Comportamento de uma pessoa que carrega o mundo nas costas. Crença herdada, que é boa mãe se sacrifica, mulher forte não chora.
ou vínculo com abandono, rejeição ou baixa estima. Vínculo com abandono. Ah, mas eu nunca fui abandonado. Não é abandono de... Às vezes, você não aconteceu com você igual eu, que fui para casa de outras famílias bem novinha, antes dos 10 anos. E eu sei que isso aconteceu com muitas pessoas. Só que cada pessoa reage de uma forma. Cada pessoa ela reage de uma forma com as experiências. E às vezes você teve o pai e a mãe dentro de casa, mas você se sentiu abandonado. Você teve a mãe dentro de casa, mas a mãe precisava sair cedo. E aí você se sentia sozinho, você não tinha ninguém para te apoiar na tarefa, ou para te levar à escola, para ir nas reuniões da escola. Ou um dia que a tua mãe te esqueceu, um dia que você se sentiu sozinho. Aquilo criou uma raiz de abandono, de rejeição. E aí a característica disso gera essa característica de uma pessoa que apoia todo mundo, mas que não é apoiada por ninguém. E aí? Quanto tempo mais você vai continuar nessa situação? Querendo ser a salva-mundo, querendo carregar o mundo nas costas, doente, opressiva, depressiva e muitas vezes carregando o nome de Deus. Muitas vezes carregando uma Bíblia debaixo do braço, professando uma fé de um Deus impossível. Às vezes você está no meio de uma jornada da forma como eu passei. E ainda tenho muitos obstáculos para passar ainda. Afinal, eu recomecei. Eu morri e revivi novamente. É uma frase que eu vi e que eu me identifiquei bastante. E por que ninguém foi no meu velório e nem ficou sabendo que eu morri? Porque quando você está derrotada, as pessoas, elas não querem saber da sua dor. Só quando você está fazendo alguma coisa, elas te ignoram ou elas te criticam. Mas quando você está derrotada, elas não estão nem aí. Então, você não ficou sabendo porque não foi uma morte de sangue. Mas do mesmo jeito que eu morri silenciosamente, eu ressurgi das cinzas silenciosamente. Eu recomecei silenciosamente. E só eu sei o que eu passei. E só eu sei hoje a força que eu tenho, a vontade que eu tenho de mudar o máximo de mentalidades que eu puder. Eu sei que de primeira mão é doído. Às vezes você não vai se sentir tão acolhida por mim. Porque só bater no seu ombro não vai mudar a sua história. Eu tenho que ir lá na sua ferida. Mostrar pra você que você realmente tá sendo boba. Que você realmente tá botando água em peneira. Tá jogando a sua água na peneira e a água tá indo. Quando você quer carregar o mundo nas costas. Quando você acha que você vai ser bem remunerada ou vai ser reconhecida fazendo tudo primeiro para os outros, seja para os teus filhos, seja para o filho, seja o filho recém-nascido. Ele requer 100% de você. Mas se você não olhar para você, não cuidar, vamos pensar, não estou falando só de um filho que é 7 anos, 5 anos, ou 15 anos, ou que casou, não. Vamos pensar num filho recém-nascido. Se você não se priorizar, você não vai dar conta daquele momento. Só quem é a mãe sabe. Só quem é mãe sabe a dor do parto. Se você não controlar a dor na sua mente, você não dá conta. Se você não controlar suas emoções no pós-parto, você não dá conta. Você enlouquece. Se você não tomar água, se você não comer melhor, se você não buscar ajuda, se você não tiver horários para cuidar de um recém... Agora, se você se organiza por dentro, se você... E eu estou falando agora do recém-nascido, mas é sobre qualquer coisa que você for fazer na sua vida. E aí eu quero te trazer agora para essa realidade. Para essa realidade.
Luana, você quer participar? Me fala aqui. Daqui a pouquinho eu te chamo. Me fala aqui se você quer participar. Então, eu tô falando sobre qualquer realidade que você estiver vivendo. Qualquer coisa, qualquer situação. Seja dentro do casamento, seja num trabalho, seja com um filho de 40 anos, barbudo, ou uma filha, ou é um recém-nascido. Se você não cuidar primeiro de você, você não vai dar conta. Ah, mas é um recém-nascido, Marcilene. Você é um recém-nascido. Vai depender 100% de você. Então, só um minutinho, deixa eu terminar aqui e eu te chamo. É um recém-nascido. Só que se você é 100% de você, só que se você não cuidar de você, você vai entrar em depressão, você não vai dar leite. Se você se fizer, tá doendo meu peito, mãe, pega aqui o menino, pega aqui não sei o que, não sei mais o que, não dou conta disso aqui, tá doendo o costo, tá doendo essa... O que vai acontecer? Você não vai dar conta do seu filho. E ali vai ser os primeiros traumas do seu filho. Talvez aconteceu isso com a sua mãe. Da sua mãe achar que ela tinha que te priorizar antes dela. Então, uma mulher inteligente, uma mulher vencedora, o que ela faz? Ela se prioriza. E isso não é egoísmo. A maioria das mulheres ainda não tem essa consciência. Não é egoísmo. Isso é inteligência. Inteligência. Porque quando eu me priorizo, tudo que eu vou fazer é de forma intencional. Intencional. Então, e qual que é a consequência? Qual que é a consequência de tudo isso que eu estou falando aqui pra você? Se você é uma mulher que está carregando o mundo nas costas, se você acha que as pessoas vão te amar mais, vão te respeitar, vão te elogiar, porque você está carregando o mundo e você não está suportando mais, você está cansada, você está frustrada, você está jogando a toalha. Qual que é a consequência? Falta de tempo, falta de autocuidado com você mesmo. Não é só do corpo não, é da mente, da alma, do espírito. Você está se tornando uma pessoa angustiada, infeliz, sem foco, tá? Então, saúde emocional, falta de foco, que eu já falei, ciclo de dar tudo para os outros e nada para si. E cada vez pior. E quanto mais você fizer, mais vai piorar a sua situação. E é por isso que tem muitas mulheres que hoje já estão num cano onde não tem mais volta, está entupido. Não, ela não consegue mais voltar. Quantas pessoas hoje estão em cima de uma cama, de um hospital, ou num hospício, ou na rua, como mendigo? Você já andou no centro de São Paulo? Para você ver? Então, cada uma tem uma história. Às vezes, não é só sobre isso. Mas, você já parou para pensar? Já viu como as pessoas elas estão doentes? Como as pessoas estão... ontem mesmo, eu vi um vídeo que viralizou em um shopping de luxo em São Paulo, aonde a mulher gritava com o cara, xingava o cara, acusava um cara, num shopping de luxo. E ali, quem é ferida, fere. Por quê? Porque não buscou entender quando que aquelas feridas aconteceram. Não buscou entender por que você está agindo da forma como você está agindo. Porque tem uma fase da sua vida que você vai fazer isso, carregar todo mundo nas costas. Tem uma outra fase, quando você vê que as pessoas não vão te valorizar, que você vai começar a sentir ódio, raiva das pessoas. Você vai se contaminar pela ingratidão. E aí a hora que... se você não tem uma característica de uma pessoa que coloca pra fora, adivinha quem vai se contaminar por todo esse ódio? Você mesmo. Eu mesmo, se for assim que eu for agir. Tá? Então, e a chave da virada? Eu vou falar daqui um pouquinho. Vou te chamar. Chamar a Luana. Oi, tudo bem? Olá!
Ai, é que desculpa, é que eu tô no trabalho, por isso. Eu Boa tô no... noite. Tudo bem? Tudo bem? De onde que você é? Eu sou de Campinas, De Campinas, São Campinas. Paulo. De Campinas. Luana, me fala, como que foi seu dia hoje? Ah, então, foi bem, mas sempre assim, sabe, cansativo, assim. Cansativo porque é onde eu trabalho, eu fico sentada, né, o tempo todo, né? O que que você Aí foi faz? meio cansativo, mas todos os dias. Então, eu sou formada em nutrição, mas eu não trabalho na área. Aí Uhum. eu trabalho na portaria em um condomínio, então eu fico o tempo todo sentada. Aham. A grande maioria do É, tempo sentada. hoje a gente está falando sobre esse desafio. Ai, eu acho que meu suporte está descendo aqui. E eu não sei como mexer com meu esposo que arrumou. Hoje a gente está falando sobre o desafio de você deixar de cuidar de todo mundo e cuidar de você, se priorizar. Você faz isso ou você conhece alguma mulher que você sabe que está cansada porque sente uma responsabilidade muito grande de cuidar de todo mundo e está esquecendo por ela? Então, eu conheço, acho que essa mulher sou eu. Você tem quantos filhos, Luana? Porque assim, eu tenho um só, de 11 e como eu sou mãe solo, né, então é tudo ele. E eu não consigo fazer minhas coisas de jeito nenhum. Você está no Eu trabalho perco até o foco, agora? sabe? Oi? Você está no trabalho agora ou não? Eu saio 9h30. É 9h30. Nove e Então me meia. conta um pouco da sua rotina. Então, na portaria, eu trabalho 5 por um, né? Fica eu e mais um Uhum. rapaz aqui dentro da portaria. Aí eu Uhum. entro meio-dia, eu entro 1h30 para sair 9h30. Uhum. E aí é muito cansativo, né? Eu chego em casa, é só o tempo de dar janta para ele. E a gente dorme e no outro dia eu acordo cedo, cuido dele, levo ele para a escola. E é tudo essa rotina. Eu não tenho tempo quase nada para mim. Se tiver 2 horas por dia é muito. Eu sei. E ele tem quantos anos? Ele tem 11. E se você pudesse fazer um pedido assim para sua rotina, o que que você gostaria? Se foi um milagre hoje, o que que você gostaria de mudar? Uma coisa que você sabe que você é, quer fazer, mas hoje você não vê na sua rotina, não vê essa possibilidade. Que é trabalhar para mim, trabalhar por conta, não trabalhar mais para os outros. Acho que esse seria o meu grande desejo hoje. Uhum. E o que te impede? Eu acho que é coragem e perder o medo, talvez. Entendi. Você pensa em fazer o quê para trabalhar por você? Você já pensou sobre isso? Já como eu sou formada em nutrição, eu até abri MEI para fazer marmita, né? Aquelas marmita fit. Mas até Aham, agora não, eu só abri a empresa e não consegui fazer. Fico parada lá. aham. E esse é o seu objetivo? É algo que você, se fosse para você escolher hoje entre fazer a marmita ou trabalhar com algo online, por exemplo, um produto digital, seria a marmita. Isso. Seria. Eu até comprei, para te falar a verdade, que eu comprei uns 4, 5 cursos desse negócio de mercado digital, mas eu não termino. Eu começo e não termino. Então, Porque eu não tenho essa é uma das tempo. suas características. Sim. Iniciar e não terminar. Não terminar por falta de tempo. Às vezes eu até quero, mas eu não consigo por falta de tempo mesmo. E se você fosse só para gente, para que essa live ela possa ajudar outras mulheres, né? Sim. Se você fosse dar um nome, se sua vida fosse um filme, qual o nome que você daria para esse filme? Acho que eu ia colocar a espera de um milagre, talvez. E qual que seria o roteiro? Um roteiro, como que seria? Seria drama, aventura, sabe? O que que seria? Fala-se bem rápido assim. Seria um roteiro do quê? Iniciaria que jeito? Que jeito que essa mulher seria? Como seria o comportamento dela? Porque um Eu filme ele acho. inicia assim. Um filme ele inicia assim, com aquele drama, né? Com aquela coisa para pegar, vai ter um conflito para depois ela conseguir o que ela quer. Então pensa num Sim. filme, pensa em algo só para a gente entender melhor, em poucas palavras, como que está a sua vida hoje, quais são os seus desafios. Pensa num filme e qual é o desafio dessa mulher
que o filme é Em Busca de um Milagre? Eu acho que seria drama, né? Aí Ah, seria, talvez seria uma mulher que está em busca de ser uma empreendedora, trabalhar para si. uhum. Aí você quer que eu falo os desafios, é isso? Eu quero que você já falou que essa mulher tem um desafio que ela quer ser empreendedora. E agora eu quero que. Presta atenção, você está ganhando uma sessão, hein? Isso vai mudar a sua mente. Eu tenho certeza que você já vai sair daqui mudando a sua forma de pensar. Eu quero que você realmente, você falou, essa atriz, ela quer ser empreendedora, o desafio dela é que ela quer ser empreendedora, ter mais tempo e mudar a realidade, a rotina dela. Beleza. E qual que é o desafio que ela tem hoje? Que jeito que a gente está vendo esse filme? Que jeito que essa mulher é hoje? Como é que ela acorda? Que jeito que ela faz em casa? Correria? Como é que ela se Ó, cuida? eu acho que essa mulher, ela até acorda motivada, cansada. Não, na verdade ela acorda motivada, mas ao longo do dia, e principalmente no final do dia, ela já acorda, ela já fica meio exausta, chateada, porque ela não conseguiu fazer o que tá proposto. A grande maioria do dia, todos os dias ela não consegue. Então, chegar à noite, assim, ela já tá meio desmotivada. Uhum, É triste porque ela não conseguiu dar o passo essencial para realizar o desejo dela. uhum. E como que ela dorme? Ela dorme bem? Não. Fico ansiosa, fico Uhum. pensando, eu durmo, mas eu já fico pensando no amanhã. Tá. Pensando no amanhã. Sempre pensando se vai dar certo, se não vai. Exatamente. Pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Isso, Tá. exatamente. E se essa mulher, nesse filme, ela tem esse sonho, e se ela não mudar essa rotina dela, se ela não mudar essa característica que ela tem de iniciar e não terminar, se essa mulher ela não entender que ela precisa focar em algo, que ela precisa acreditar nela, que ela tem que entender como que foi a infância dela. Falar nisso, como que foi a sua infância? Minha infância, eu perdi meu pai, eu não conheci meu pai, né? Ele morreu quando eu tinha 6 meses, aí eu fui criada pela minha tia, que é a irmã da minha mãe. Fui Uhum, criada dos 6 meses até os 11 anos. uhum. E aí tudo foi minha tia, né? Tudo era minha tia era como se fosse minha mãe. E a sua mãe? E a minha mãe, a gente não, a gente tinha até que tinha uma relação, mas eu não via ela como mãe, na verdade até hoje eu não vejo. Né? Eu sei que ela é minha mãe, assim, né, geneticamente falando, mas no coração, assim, eu não sinto aquela proximidade. Uhum, Inclusive, a minha mãe de criação que morreu fez um ano, uhum, eu me sinto órfã. Por mais que eu tenha uma mãe genética, eu me sinto órfã, né? Porque ela foi embora. Mas, assim, essa foi a minha infância. A minha mãe sempre, ela ficou viúva, né, muito cedo, então ela teve que dar conta de 4 filhos. uhum. Então, não foi aquela infância, né, que tinha todo mundo por perto. O que que você viveu que você não quer que seu filho viva de jeito nenhum? Eu acho que o abandono que minha mãe proporcionou, né? Quando ela deu para a irmã dela criar, acho que foi esse abandono que eu não quero que meu filho que ele presencie. E hoje seu filho tem a qualidade de tempo que você gostaria de dar e que ele merece? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Hoje você tem qualidade de tempo com seu filho no qual você gostaria de dar para ele e você sabe que ele merece? Você tem essa qualidade de tempo com ele? Não tenho que agora, 11 anos de idade, ele tá sozinho. Ele espera eu chegar. Ele chega da escola às 6 horas, ele entra à tarde, né? Aí eu que levo ele pra escola. E aí ele chega às 6 horas, ele chega às 7, ele fica até 10 horas me esperando. Isso todo dia, até de final de semana. Então eu não tenho. Esse é um dos motivos que eu quero trabalhar pra mim, né? Porque eu tô percebendo que isso tá afetando ele. Ele tá ficando muito mais calado, muito mais quieto.
fica muito no celular, né? Então acho que com o tempo isso vai ser prejudicial para ele. Já está sendo, né? Uhum. Luana, se eu fosse falar com uma pessoa que gosta muito de você, vamos falar da sua tia que faleceu. Só que Sim, faleceu, né? sim. Eu tivesse encontrado com ela na rua, num médico. E aí eu falando da minha filha, e aí ela falar de você. Ah, eu criei, é como minha filha e tudo. Qual que seria 3 qualidades sua que ela falaria que você tem? De mim ela ia falar que eu sou. É... Ah, eu não sei. Talvez batalhadora determinada. Eu não sei te dizer as três, porque na verdade, por incrível que pareça, a gente não conversava muito disso, né? A Tá, gente mas não. imagina que a gente tá conversando e ela tá falando sobre você, e aí ela tá falando de qualidade. Você teria alguma coisa que ela falaria? Além do batalhadora? Talvez bem-humorada, talvez. Tá. E defeito? Ah, eu acho que teria mais defeito. Eu acho que ela falaria que eu sou muito nervosa, estressada, né? Agora, por Eu acho exemplo, que você tá bem, né? agora eu tô. Relaxa, mulher. Aproveita o tempo aqui. Ah, é porque que Ah, assim, na verdade, como eu tô no serviço, então eu fico meio assim, né? Tô olhando pra você, mas eu tô ligada aqui no serviço, né? Por sim, isso que eu claro, tô claro, claro, fico claro. um pouco desse jeito. Mas eu até que tô bem, né? Luana, agora falando de você, uma coisa que você quer mudar em você e que você não consegue. Você fala assim, a partir de agora eu não vou ser mais dessa forma, eu não vou fazer isso. E aí hoje mesmo tu já fez, amanhã quando você vê, você já fez de novo. Algo que você quer mudar na sua característica, algo que você quer mudar, que você sabe que se você mudar, você vai começar a mudar sua rotina, a mudar seus resultados, porque nós somos resultado de quem nós pensamos. Então não é o que Eu as pessoas, né? Então, nós somos resultado de que nós pensamos. Nós somos resultado da nossa experiência na infância. Você teve questão com seu pai, questão com a mãe, e você conheceu uma forma de amor. Mas você tem escolha de justificar sua história e viver por isso mesmo e transmitir isso para o seu filho, ou mudança. Agora vamos falar de um padrão de comportamento, algo que você fala. Se eu mudasse isso, Marcilene, eu as coisas iam andar na minha vida. O que seria? ser mais confiante. Ser Eu mais não sou, confiante. por mais que eu queira fazer, eu ainda não sou totalmente. Então, acho que se eu fosse mais autoconfiante, eu pegaria e faria, né? Eu sou muito ai, eu vou fazer, mas chego na hora eu travo. Uhum. E o que você acha que está te impedindo de ser confiante? Acho que é o medo de errar, né? O medo de errar, o medo das pessoas, o que as pessoas vão falar, na verdade. Uhum. Uhum. Você sabe que a maioria das pessoas tem esse medo. E é um Sim, medo que ele é real e ao mesmo tempo ele é ilusório. Porque quando você está com seus problemas, ninguém quer saber o valor do seu boleto. Ninguém quer exatamente. saber quanto que foi que você gastou de leite do supermercado hoje para o seu filho. Se você não tiver nada dentro da sua casa, ninguém quer saber se você tem ou deixou de ter. Então você já parou Verdade. para pensar que não tem sentido muitas coisas que a gente deixa de fazer porque aquela amiga vai falar, porque aquela vizinha vai falar, porque não sei quem, porque minha cunhada, porque meu ex, porque não sei mais o quê. E o medo de errar? Errou. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Errou de novo, vamos fazer de novo. Então, eu quero que você me responda uma coisa. Se você continuar com esse medo, com essa falta de confiança,
abraçado com essa história, porque a nossa história não tem como você mudar, é a sua história, como a minha é a minha história. Mas vamos falar que você vai ficar só na vontade de mudança, mas não vai enfrentar. Como você acha que vai estar a sua vida e a vida do seu filho daqui 10 anos? Quando ele tiver com 21 Nossa. anos. Eu acredito que vai estar pior, porque eu não vou conseguir passar tempo com ele, ele vai ficar cada vez mais retraído, cada vez mais triste. Por outro lado, eu não vou conseguir fazer as minhas coisas, eu vou ficar mais frustrada ainda. Uhum. Então a tendência é só piorar. Se eu não pegar e não falar, não, hoje eu vou fazer, é o que vai acontecer. Então, de 0 a 10, o quanto que você aceita um desafio comigo? O primeiro desafio é você fazer 3 coisas que você não estava conseguindo fazer. É você já colocar hoje como você vai começar a fazer 3 coisas que você não estava conseguindo fazer. E o outro desafio, você está aqui comigo todos os dias, nesse mesmo horário, às 20 horas. Onde eu estou preparando aulas, onde eu não vou deixar a live gravada, porque eu vou colocar aqui. Talvez depois eu vou colocar no meu canal. Sim. Mas são 15 dias no qual com mulheres como você que eu estou me conectando. Que está insatisfeita, está cansada, está envergonhada, que tem uma infância dessa forma, que o pai não teve paternidade com a mãe, e que não é o que te aconteceu. Não é sobre o que te aconteceu. É Sim. sobre o que você faz e decide fazer com aquilo que te aconteceu. De 0 a 10, quanto que você aceita o meu desafio? Pode ser 7. É que eu só fico meio assim, que como eu tô no serviço, às vezes pode ser que, né, mas geralmente esse horário é tranquilo, mas acho que um 7, 8. Então tá certo. Se você conseguir fazer esse desafio, me mandar no direct, Marcelene, essas 3 coisas aqui, e eu vou te passar outra. Nesses 15 dias, no dia primeiro, eu vou te presentear com algo que vai transformar a sua vida. Não, tudo bem, eu topo. Eu vou tentar. Eu topo. Eu só vou fechar com você assim, quem tenta, Luana, não consegue. Toda Entendi. pessoa que você falar assim, vou tentar, ela já está falando não. Não, Então, quando a gente quer algo, você fala, eu vou fazer. E se no eu meio vou do caminho fazer. der errado, se acontecer alguma coisa, você fala, eu fiz. Não deu certo, mas eu fiz. Entendi. Não dei conta, mas eu fiz. Eu caí, mas eu vou levantar. Não, tá Você já, eu vou topa andar fazer. comigo nesses 15 dias? Posso. Posso Então tá sim. bom. Foi Tá muito bom? bom falar com você. A Obrigada, transformação eu que agradeço. da sua vida, ela tá nas suas mãos. Não, sim, com certeza. Ela está nas suas mãos. Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar livro, Deus vai colocar curso, Deus vai colocar é, um canal, vai colocar situação, vai colocar oportunidade. Mas cada pessoa usa de acordo com quanto ela deseja essa mudança. Não, é Tá bom? verdade. Tá Luana, bom, foi um então. prazer. Foi um prazer falar com você. Prazer Muito foi meu. corajosa mesmo, entrar assim. Eu sei que você Então, tá. Eu vejo a vitória na sua cara. ai, que bom. Um Muito beijo obrigada, pra você. viu? Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Pode desligar. Como que Pode eu desligar desligo que eu não aqui? sei como é que faz para Eu desligar. também não sei. Peraí, Eu acho que é só você clicar eu aí no saí? xizinho. Deixa eu ver. É, muito legal. Você viu como realmente é esse tipo de história e se ela tivesse noção de que ela não está sozinha, que a maioria das pessoas estão vivendo isso. E no caso dela, ela praticamente não teve o pai, né? Não teve a mãe. E várias crianças que hoje têm a mãe dentro de casa,
dentro de casa, não está nem trabalhando fora, mas está estressada, está se sentindo sem realização, está se sentindo sem apreço pela vida, está com a saúde toda desorganizada, com a rotina toda desorganizada. Porque se eu durmo mal, se eu não organizo a hora que eu durmo, se eu não me organizo para a hora que eu acordo, se eu não consigo organizar por dentro, como que eu vou organizar por fora? Então, eu quero que você se anime com essa história e veja que se a Luana teve coragem de entrar aqui, pedir para entrar, pedir para participar, é para te mostrar que não é só a sua história. Não é só a sua história que precisa de mudança, não é só a sua situação que está como está. E eu quero te ajudar com a fala que ela falou. Eu vou tentar fazer esse desafio de estar aqui todos os dias. E eu quero te ajudar também, porque enquanto eu fiquei falando, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar andar de bicicleta por 5 km. Eu vou tentar correr por 5 km. Eu não saí dos 110 quilos. Mas quando eu decidi que eu ia fazer, e teve dia que eu não dei conta de fazer, mas aquela culpa ela já não estava mais nas minhas costas, porque eu decidi fazer. E aí, no meio do caminho, era para fazer 5, fiz 3. Era para fazer em tal hora, eu fiz tanto. Mas foi respeitando o meu processo. E isso não é só sobre corrida, sobre bike, sobre a dívida, sobre uma coisa, sobre outra. É sobre a vida no geral. A vida ela precisa rodar em todas as áreas. E tudo começa através da nossa mentalidade, através do nosso coração. Então, se você é essa pessoa que tem questões na paternidade, tem questões com a maternidade, né, com a sua mãe, provavelmente você tem as mesmas características de uma pessoa cansada, de uma pessoa que é super responsável, se cobra muito, mas sempre acha que não está fazendo nada e, ao mesmo tempo, está carregando o mundo nas costas. E tem essas características que eu falei aqui nessa aula que eu preparei com tanto carinho para vocês. E a virada de chave que você precisa, e amanhã eu vou estar aqui também, às 20 horas, é recomeçar. Tudo que você está fazendo. Você precisa reconhecer onde que você está errando. Você precisa reconhecer as suas qualidades. Mas reconhecer aonde eu estou errando me faz entender assim, dá um basta. Fala assim, chega. E faz eu recomeçar priorizando a sua própria existência. Antes do seu filho, antes da sua filha, antes da sua casa, você já existia. Então, até vou falar da sua mãe. Ser apaixonado na sua mãe. A sua mãe existia antes de você. Só que agora você é adulta, você casou, você está na sua casa. Você tem que parar de depender da sua mãe. Você tem que parar de depender da fulana, da fulana de tal. Mas se você precisa de ajuda, busca ajuda. Mas é se você precisa mesmo. Mas se você ouvir um não, é porque não era para ser. Naquele momento. Mas não desista. Vai lá de novo, vai de novo. E faz, e cai, e levanta. E é assim que você vai recomeçar. E foi assim que eu fiz no fundo do poço. Foi assim que eu fiz quando eu me senti sozinha, quando eu me senti rejeitada, quando eu me senti abandonada, quando eu fui abusada aos 6 anos. Foi assim que eu fiz. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui agora. Eu não teria autonomia para estudar tudo que eu estudei, para me formar em tudo que eu me formei. Eu não teria autonomia para me conectar com uma pessoa que está pedindo ajuda, que está pedindo socorro, como a Luana. E se ela quiser, ela vai andar comigo totalmente gratuito nesses 15 dias. Se ela quiser, eu vou ajudá-la. E ainda no dia 1º, eu vou dar um presente para ela. Aonde eu tenho certeza que vai transformar. Nesses 15 dias, tanto ela quanto você que vai assistir aqui, vai ter uma mente transformada. Quando eu transformo a minha mente, eu transformo o meu coração, os meus sentimentos. Eu transformo. E quando eu transformo, quando eu mudo o meu sentimento, quem eu sou,
E não é só o que eu vou te ensinar sobre quem você é, mas é aquilo que você vai exercitar para mudar de fato a tua frequência, a tua fé, e vai usar o que Deus te deu ao seu favor, que é a sua força interior. Se você soubesse a força que você tem, não teria para ninguém que você tem medo de ser criticado. Não teria. Sabe por que as pessoas te criticam? Porque elas sabem que você tem potencial. Então aqui tá. Recomeçar priorizando a sua própria existência é uma das primeiras coisas. A mulher que você é também precisa de colo. Você precisa recomeçar, entender isso, que você precisa de colo. Uma pessoa que pede para entrar numa live, né? Uma live pequena, e aí, mesmo que seja pequena, mas assim, uma pessoa que ela tá pedindo socorro. E talvez você tá daí pedindo socorro também. Mas mais do que isso, ela reconheceu que ela não pode mais andar sozinha. Ela reconheceu que ela precisa de mudança. Mesmo ela justificando os erros, o nervosismo, a ansiedade, justificando que ela tem motivos plausíveis pela infância, por tudo. Isso não é a sua chave de euforia. Não é a chave que vai fazer as coisas acontecer. Eu chegar para minha vida e falar assim, mas aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, Deus, aconteceu. Não é isso, porque senão não teria tanta gente necessitando de ajuda agora, decidindo morar na rua, por exemplo. Então eu quero te dizer que fundo do poço, cada um tem o seu. Enquanto você der conta de cavar, você vai cavar para você e para sua geração. Agora, se você der um basta, é hoje que a sua vida muda. Eu desafiei a Luana a ter 3 atitudes. 3 atitudes de coisas que ela não estava conseguindo fazer. E que ela possa começar a fazer desde amanhã. Marcilene, me deu um nó na minha cabeça. Que atitude que é essa? Olha para os seus defeitos. Eu quero que você olhe para suas qualidades também, como eu fiz a pergunta. Se a sua mãe, sua tia-mãe, falasse de uma qualidade, qual seria essa qualidade? Ela não conseguiu falar. Sabe por quê que ela não conseguiu falar? Primeiro, porque ela pensou com a cabeça da tia. Então, segundo, porque ela não está conseguindo ver a própria identidade, que é quais são as suas qualidades. Então, quando eu pedi para a tia, na verdade eu estava perguntando para ela, para a alma dela responder. Qual que é as qualidades? Por mais que ela imaginou que era a tia, por que ela não conseguiu? Porque ela não conseguiu olhar para dentro da alma dela, de ver qual que é as qualidades que ela tem. E já os defeitos, ela falou, e fica mais fácil. Por quê? Porque nós estamos nos denegrindo o tempo inteiro. A gente pensa mal da gente o tempo inteiro. Até você entender. Hoje não mais. E olha que eu tenho questões toda hora. Eu tenho questões toda hora. Por quê? Porque quando você aprende a crescer, você está se desafiando o tempo inteiro. O tempo todo você tem desafio. E aí o desafio vem para te falar que você não é ninguém, que você está perdendo tempo, que as pessoas não merecem o seu amor, que você vá passear, vai fazer outras coisas. Para que você ficar falando dessas coisas? Ninguém quer ouvir isso, não. Mas quando eu lembro das pessoas que já foram transformadas, quando eu lembro o quanto que é gostoso a pessoa me ligar, me passar um WhatsApp, falar, Marcilene, sabe aquele negócio que nós conversamos, que era o meu sonho? Sabe aquela situação que eu estava? Sabe aquela casa que você me passou aquele exercício assim, para ir lá com o corretor? Eu estou mudando para minha casa. Consegui construir minha casa. Sabe aquilo que eu não dava conta nem de fazer uns stories? Hoje eu estou conseguindo. Isso não tem preço, porque não é sobre os stories ou fazer uma live. É sobre você ter essa autoconfiança e se livrar da opinião dos outros. Sabe por quê? Ninguém está nem aí para você. Nem aí. Tá aí para criticar. Para fingir que não tá te vendo. Mas manda um boleto.
Manda um Pix para a pessoa te ajudar. As pessoas não. Por quê? Porque elas estão ocupadas com a sua própria vida. Não necessariamente fazendo a coisa certa para ela mesma. Mas as pessoas, elas não foram ensinadas a ser misericordiosas. Porque o próprio Deus falou que a gente é corrupto no nosso coração. Nós temos um coração absurdamente corrupto. Então, eu quero te convidar a se desafiar. O que seria esse desafio, Marcelene? Deixar de se importar com outras pessoas. Antes de dormir, largar o celular 1 hora antes. Selecionar o tipo de conteúdo que você vê. Seria um desafio, sabe? O que mais? Na hora de dormir, você escrever tudo aquelas coisas que você está pensando, todas as suas preocupações, a dívida, a raiva, o ódio, aquele negócio, aquela situação que você não conseguiu resolver. Escreve tudo. Escreve, amassa, rasga, queima, faz qualquer coisa, num ato de destruição. Mas antes disso, você amassa e fala: Deus, o meu problema é grande, eu não estou sabendo como resolver, mas o Senhor é maior. Me dá uma direção. Faz isso hoje, antes de você dormir. Faz isso hoje. Ah, mas eu nem conheço Deus. Eu nem sei como orar. Deus a Marcelene. Eu vou usar a fé da Marcelene. Faz isso. Pode usar meu nome. Pode usar meu nome. Fala assim: o Deus que resgatou a Marcelene. O Deus que protege a Marcelene. Agora, se você conhece, fala com autoridade. Fala: Deus, eu sou tua filha. A minha vida não condiz. Se você está vivendo uma jornada, honre isso. Se você está fazendo tudo o que você deveria estar fazendo e ainda não teve o resultado que você gostaria, mantenha em paz, mantenha segura, fazendo o que você tem que fazer, porque você sabe que você está vivendo numa jornada e que a vitória ela vai chegar. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Porque tem coisa que é rápido, tem coisa que é médio prazo, tem coisa que é longo prazo. Só não vai chegar se você desistir. Quantas pessoas estão perto de conseguir e desiste? Então, se desafie. Se você não estava conseguindo se exercitar, mas eu não tenho tempo. Acorda meia hora antes. Procura lá assim, no YouTube amanhã. Exercício em casa, 5 minutos. Q48. Coloca lá. Exercício em casa, Q48. Anota aí. 5 minutos na sua sala, no seu banheiro. 5 minutos. Acorda 10 minutos antes, vai lá no banheiro e se prepara e faz um exercício de 5 minutos. Mas eu não quero nem emagrecer nem engordar. Faça. Não faça para emagrecer nem para engordar. Faça porque você precisa ativar o seu corpo. Porque você precisa mostrar para o seu corpo que você se ama. Se você não se ama, não espere que um homem te ame. Não espere que um pai te ame. Não espere que alguém vai te amar primeiro. A única pessoa que pode te amar primeiro é o próprio Deus, que deu o Senhor Jesus pela sua vida. E nem assim ele pode fazer nada se você não quiser. Porque ele é tão maravilhoso que nunca uma pessoa vai te perguntar: você foi obrigada, Marcelene, a aceitar Jesus? Você foi obrigada a ser de Deus? Não, porque é livre-arbítrio. Se você não quer, não está tudo bem. Mas você tomou a sua escolha. Então, eu quero te convidar, te dar parabéns se você assistiu aqui agora. Se você vai estar aqui amanhã, não vou deixar mesmo. Vou salvar só para salvar a live. E eu vou colocar lá no meu canal e vou colocar aqui. Eu vou abrir um grupo hoje, onde eu vou colocar só as pessoas que queiram andar comigo nesse tempo de 15 dias, onde lá eu vou mandar PDF com a aula do dia, onde eu vou mandar material, mensagem, áudio, algo a mais que complementa o que você vai aprender aqui nesses 15 dias, para que você possa andar junto comigo. Eu vou colocar o link hoje ou amanhã cedo. E aí você fica ligado nos meus stories. Que Deus te abençoe. Se você puder printar e convidar
alguém para vir amanhã para andar junto com você nessa jornada, para que vocês possam andar junto comigo. Eu tenho certeza que a sua evolução vai ser muito maior. Então, plinta aí. Plintou? Ó, um beijo para você. Deus te abençoe. E se você puder mandar para mim um direct falando qual foi a decisão que você tomou a partir do conhecimento que você teve hoje nessa live, eu vou ficar muito animada. E eu vou preparar a aula de amanhã com muito mais gás e vontade, porque eu sei que você está aprendendo. E Luana, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você venha fazer. E não é por nada, não. A sua vida já começou a mudar. É só você começar a mudar as suas narrativas de eu vou tentar para eu vou fazer. E se quiser um pouco mais, assim, eu vou fazer e vou conseguir. Um beijo para você e para todos vocês.